Ela servia bandejas há 3 anos naquele restaurante. Ninguém sabia que sua vida era uma batalha silenciosa. Até o dia em que a humilharam na frente de todos. E um homem que estava ali mudou tudo para sempre. O barulho da bandeja atingindo o chão ecoou pelo salão inteiro do restaurante Vista Dourada como um tiro. 63 pares de olhos viraram simultaneamente. O molho de vinho tinto escorria pelo tecido italiano do terno de Bernardo Lins como sangue fresco. E Luana, congelada com as mãos ainda estendidas no ar, sabia que sua vida estava prestes a desmoronar. Sua incompetente! A voz dele cortou o silêncio, como vidro quebrando. Você tem ideia de quanto custa este terno? Luana abriu a boca, mas as palavras morreram na garganta. 3 anos servindo naquele restaurante. 3 anos carregando bandeja sem derrubar uma única gota. 3 anos invisível. E agora, por causa de um tropeço no tapete que alguém deixou dobrado, ela estava ali, exposta, vulnerável, destruída. Senhor, me desculpe. Eu não vi o... Não me interessa o que você viu ou deixou de ver. Bernardo se levantou com tanta força que a cadeira tombou para trás. Ele tinha 1,80 m de arrogância pura. Pessoas como você não deveriam estar servindo em estabelecimentos deste nível. Olhe para você. Olhe bem. As lágrimas começaram a queimar nos olhos de Luana. Não aqui. Não na frente de todos. Ela piscou com força, tentando segurar. Mas era como tentar segurar o oceano com as mãos. Bernardo, por favor, vamos resolver isso com calma. Helena, a gerente, apareceu ao lado dele com aquele sorriso profissional que escondia pânico. Ela conhecia aquele homem, empresário importante, amigo do dono, o tipo de cliente que podia acabar com a carreira dela com uma única ligação. Calma! Bernardo riu. Não era uma risada. Era o som de algo cruel se divertindo. Ela destruiu um terno de 12 mil reais e você quer calma? Eu quero que essa mulher seja demitida. Agora, na frente de todo mundo. Quero que ela saia daqui arrastada pela vergonha que merece. Um murmúrio percorreu o restaurante. Luana sentiu cada palavra como um soco. Demitida. Como ela ia pagar o tratamento da mãe? Como ia pagar o aluguel que já estava 2 meses atrasado? Como ia comer amanhã? Senhor Bernardo, eu imploro. Luana juntou as mãos. A dignidade já tinha ido embora. Agora era sobrevivência. Eu posso pagar o terno. Vou trabalhar de graça. Vou fazer o que for preciso. Mas, por favor, não me demita. Minha mãe está doente. Ela precisa de mim. Sua mãe não é problema meu. Ele deu um passo em direção a ela. Perto demais. Ameaçador. Sabe qual é o seu problema? Vocês, pobres, acham que o mundo tem que ter pena de vocês. Acham que uma história triste é desculpa para a incompetência. Mas não é. Você é apenas mais uma que não serve para estar aqui. Juliano, o colega garçom de Luana, deu um passo à frente. Senhor, foi um acidente. Qualquer um poderia. Ninguém pediu sua opinião. Os olhos de Bernardo eram 2 pedaços de gelo. A menos que você queira ser o próximo. Juliano recuou. Luana viu a culpa no rosto dele, mas ela entendia. Ele tinha família também. Contas para pagar. Sonhos para não desistir. Não podia culpá-lo. Helena! Bernardo virou para a gerente. Ou você demite essa mulher agora, ou eu ligo para o Roberto e conto que o restaurante dele contrata pessoas que jogam comida nos clientes. Escolha. Helena olhou para Luana. Por um segundo, apenas um segundo microscópico, havia algo parecido com compaixão naqueles olhos. Mas compaixão não pagava a hipoteca. Compaixão não mantinha emprego. Luana. A voz de Helena saiu trêmula. Você está demitida. Pegue suas coisas e se retire. O chão desapareceu debaixo dos pés de Luana. Ela ouviu as palavras, mas elas não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Isso não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Não! A palavra saiu como um sussurro quebrado. Por favor, não. Está surda também? Bernardo cruzou os braços. Você foi demitida. Suma daqui antes que eu chame a segurança para te arrastar. Algo se quebrou dentro de Luana. Não apenas o coração. Algo mais profundo. A parte dela que ainda acreditava que o mundo tinha justiça. Que bondade existia. Que pessoas podiam ter compaixão. As lágrimas finalmente caíram.
silenciosas, quentes. Carregando 3 anos de cansaço, de humilhação silenciosa, de sorrisos forçados enquanto clientes a tratavam como mobília. Tudo desmoronando de uma vez. Olha isso! Bernardo apontou para ela com desprezo. Chorando, como se lágrimas mudassem alguma coisa, como se eu me importasse. Bernardo, acho que já foi o suficiente. Uma voz feminina veio de uma das mesas. Uma cliente. O suficiente? Ele virou para a mulher. O suficiente seria ela nunca ter nascido. Gente assim não deveria existir. Não contribui com nada. Só atrapalha. Luana sentiu algo se quebrar dentro dela. Não apenas a esperança, mas a força que a fazia resistir dia após dia. Cada olhar dos clientes era um julgamento. Cada sussurro era uma sentença. Espere. A voz de Bernardo a parou. Ainda não terminei. Luana virou devagar. Ele estava com aquele sorriso que ela veria em pesadelos para sempre. Aquele uniforme, ele apontou. É propriedade do restaurante. Tire, agora. O sangue congelou nas veias de Luana. O quê? Você está surda? Tire o uniforme. Não vou deixar você sair daqui roubando nada. Bernardo, isso é demais, Helena começou. É demais fazer valer as regras. Ele olhou ao redor do salão. Alguém aqui acha que uma funcionária demitida deve sair com propriedade do estabelecimento? Silêncio. Um silêncio que pesava como chumbo. Senhor, por favor. Luana mal conseguia falar. Eu não tenho outra roupa aqui. Como eu vou? Deveria ter pensado nisso antes de jogar comida em mim. Ele deu de ombros. Tire, ou eu chamo a polícia por roubo. Aquilo não era real. Não podia ser real. Pessoas não faziam isso. Pessoas não humilhavam outras assim. Não na frente de 60 testemunhas. Não em pleno século XXI. Mas os olhos de Bernardo diziam que sim, que ele faria exatamente isso. E aproveitaria cada segundo. As mãos de Luana foram para os botões do avental. Tremiam tanto que mal conseguiam segurá-los. Cada movimento era uma morte. Cada respiração era uma agonia. Isso era pior que a demissão. Pior que a pobreza. Pior que qualquer coisa que ela já tinha vivido. Isso era a destruição completa da alma. Na verdade, uma voz masculina cortou o ar. Grave, calma, carregada de algo que fez o salão inteiro calar. Acho melhor você repensar isso. Todos viraram. Um homem estava de pé em uma mesa no canto. Sozinho. Terno simples. Mas algo na postura dele era diferente. Autoridade. O tipo de autoridade que não precisa gritar. Ricardo Monteiro tinha estado ali o tempo todo, observando, avaliando, decidindo. Com licença? Bernardo virou para ele irritado. Isso não é da sua conta. Você acabou de transformar isso em conta de todo mundo aqui. Ricardo caminhou em direção a eles. Passos medidos. Olhos fixos em Bernardo como um predador estudando a presa. Então agora é minha conta também. Quem você pensa que é? Alguém que está cansado de ver homens covardes pisarem em mulheres trabalhadoras. Ricardo parou na frente de Luana. Não olhou para ela. Manteve os olhos em Bernardo. E alguém que vai dar a você uma chance de sair daqui com um mínimo de dignidade, se você for esperto o suficiente para aceitar. Bernardo riu. Dignidade? Você está defendendo uma incompetente que... Ela tropeçou em um tapete. A voz de Ricardo não subiu um único decibel, mas de alguma forma ecoou mais alto. Você está exigindo que ela tire a roupa em público. Quem é o incompetente aqui? O ar mudou. As pessoas começaram a sussurrar. Olhares de aprovação direcionados a Ricardo. Olhares de desprezo direcionados a Bernardo. Você não sabe com quem está falando. Bernardo deu um passo à frente. Erro. Eu conheço gente importante. Eu posso acabar com sua vida com uma ligação. Ricardo sorriu. Não era um sorriso amigável. Acabar com minha vida? Ele inclinou a cabeça. Interessante. Muito interessante mesmo. Ele tirou a carteira do bolso. Movimento simples, deliberado. Retirou um cartão e estendeu para Helena. A gerente pegou o cartão. Leu. A cor sumiu do rosto dela. Meu Deus. As palavras mal saíram. Algum problema, Helena? Ricardo perguntou, ainda olhando para Bernardo. Senhor Monteiro... Helena estava tremendo. Eu não sabia que o senhor estava aqui. Se eu soubesse... Monteiro?
Alguém no salão repetiu o nome. Ricardo Monteiro? Outro sussurro. O dono da Monteiro Holdings? O bilionário? Bernardo piscou. O sorriso congelou no rosto. Agora, Ricardo finalmente olhou para ele. Sobre aquela ligação que você ia fazer. Para quem exatamente? Para o Roberto? Porque ele trabalha para mim. Este restaurante é meu. Este prédio é meu. E aquela empresa onde você trabalha? Ele fez uma pausa. Também é minha. Pequeno mundo, não é? O silêncio que caiu foi absoluto. Bernardo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. Então, Ricardo cruzou os braços. Ainda quer que ela tire o uniforme? Porque eu adoraria ver como essa história termina. O silêncio que tomou conta do restaurante Vista Dourada era do tipo que machuca os ouvidos. 63 pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Bernardo Lins, o homem que há 30 segundos atrás era um leão feroz, agora parecia um rato encurralado. Eu não sabia. As palavras saíram da boca dele como pedras pesadas. O suor começou a brotar na testa. Senhor Monteiro, eu jamais imaginei que eu estaria aqui. Ricardo inclinou a cabeça, os olhos fixos como laser. Ou que eu me importaria com o que você faz com as pessoas que trabalham para mim. Bernardo engoliu seco. As mãos que antes gesticulavam com tanta confiança agora tremiam imperceptivelmente ao lado do corpo. Foi apenas um mal-entendido. Um acidente. Eu estava nervoso por causa do terno, mas... um acidente. Ricardo repetiu as palavras devagar, como se estivesse provando veneno. Você chamou essa mulher de incompetente. Disse que ela não deveria existir. Exigiu que ela tirasse a roupa na frente de todos. Isso é um acidente para você? Luana ainda estava parada no mesmo lugar, as mãos congeladas nos botões do avental. Ela não conseguia processar o que estava acontecendo. Aquilo era real? O dono de tudo estava defendendo ela? Uma garçonete que ganhava um salário mínimo e R$ 30 de gorjeta nos dias bons? Luana. A voz de Ricardo era diferente quando se dirigiu a ela. Mais suave, mais humana. Pode abaixar as mãos. Você não vai tirar nada. Ela obedeceu, mas as lágrimas continuavam caindo. Não eram mais lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de algo que ela não conseguia nomear. Alívio. Gratidão. Choque. Helena. Ricardo virou para a gerente. Você demitiu essa funcionária? Helena parecia uma estátua de sal. Senhor Monteiro, as circunstâncias exigiam uma decisão rápida. O senhor Bernardo é um cliente frequente e... Responda à pergunta. Sim, eu a demiti. Baseada em quê? Ela derramou comida em um cliente. É protocolo. Protocolo! Ricardo assentiu lentamente. E qual é o protocolo para verificar se foi um acidente? Para ouvir os dois lados? Para tratar seus funcionários com o mínimo de respeito antes de destruir a vida deles? Helena não tinha resposta. Ou se tinha, a língua não cooperava. Juliano! Ricardo chamou o garçom que tinha tentado defender Luana. Você viu o que aconteceu? Juliano deu um passo à frente, a voz saindo mais firme agora. Sim, senhor. A Luana tropeçou no tapete que estava dobrado perto da mesa 7. Foi um acidente. Ela trabalha aqui há 3 anos e nunca derrubou nada antes. 3 anos. Ricardo deixou as palavras pairarem no ar. 3 anos de serviço impecável. E você, Helena, jogou isso fora em 30 segundos porque um cliente gritou mais alto. Senhor Monteiro, por favor, entenda. Eu entendo perfeitamente. Ele cortou. Você valoriza dinheiro mais que pessoas. Você acha que clientes ricos têm o direito de pisar em funcionários pobres. Você transformou meu restaurante em um lugar onde humilhação é tolerada desde que venha acompanhada de uma conta alta. Cada palavra era uma martelada. Helena estava visivelmente tremendo agora. E você? Ricardo finalmente voltou a atenção total para Bernardo. Você que se acha tão importante, tão poderoso, tão superior. Vamos conversar sobre o seu futuro, pode ser? Bernardo tentou sorrir. Foi patético. Senhor Monteiro, eu peço desculpas. Eu não estava no meu melhor momento. O estresse do trabalho, as pressões. Eu trabalho. Ricardo cortou. Você trabalha na Lins em Associados, correto? Sim. Gerente regional de vendas. Isso.
Exatamente. Sabe como eu sei disso? Ricardo tirou o celular do bolso. Porque há 3 meses eu comprei a empresa inteira. Reestruturação de portfólio, investimento estratégico, aquelas coisas chatas que bilionários fazem. O rosto de Bernardo perdeu toda a cor. E sabe o que é engraçado? Ricardo continuou, os dedos deslizando pela tela do celular. Eu estava revisando os números ontem. Sua divisão está 7% abaixo da meta trimestral. Sua equipe tem a maior taxa de rotatividade da empresa. E tem 3 processos internos por assédio moral sendo investigados. 3, todos mencionando seu nome. Isso é mentira. Bernardo tentou se recuperar. São funcionários incompetentes que não aceitam liderança firme. Eu apenas faço meu trabalho. Eu cobro resultados. Você é um tirano que acha que intimidação é liderança. Ricardo guardou o celular. E seu trabalho? Acabou. Agora mesmo. Você está demitido. As palavras ecoaram pelo restaurante como um trovão. Bernardo ficou branco. Depois vermelho. Depois roxo. Você não pode fazer isso. Você não pode me demitir assim, na frente de todos. Eu tenho direitos. Eu vou processar. Você vai fazer exatamente o que fez com a Luana. A voz de Ricardo era gelo puro agora. Vai sentir na pele como é ser destruído em público. Como é ter sua dignidade arrancada na frente de testemunhas. Como é ter seu futuro pulverizado por alguém que tem poder sobre você. Isso é vingança. Bernardo praticamente gritou. Você está me demitindo por causa de uma garçoneta burra aqui. A mão de Ricardo se moveu tão rápido que ninguém viu. Ele não tocou em Bernardo, mas o dedo indicador parou a centímetros do rosto dele. E havia tanta fúria contida naquele gesto que Bernardo recuou 3 passos. Termine essa frase. Ricardo disse, a voz perigosamente baixa. Por favor, termine. Eu adoraria ouvir o resto. Bernardo fechou a boca. Pela primeira vez na vida dele, a arrogância tinha evaporado completamente. Não, Ricardo abaixou a mão. Que pena. Mas para que fique registrado, eu não estou te demitindo por causa dela. Estou te demitindo porque homens como você são uma praga corporativa. Você destrói equipes, destrói cultura, destrói pessoas. E eu não permito pragas nas minhas empresas. Ele virou para Helena. E você também está demitida. Helena soltou um som que era metade grito, metade soluço. Senhor Monteiro, por favor, eu tenho filhos. Eu tenho contas. Eu preciso... Luana tem uma mãe doente. Ricardo interrompeu. Luana tem contas. Luana precisa. Mas isso não importou para você há 5 minutos atrás. Importou? Eu estava seguindo as regras. Eu estava protegendo o restaurante. Você estava protegendo seu emprego. Ele corrigiu. Você sacrificou uma funcionária leal para agradar um cliente abusivo. E agora vai aprender que lealdade funciona nos 2 sentidos. Pegue suas coisas, ambos, e saiam do meu estabelecimento. O restaurante inteiro assistiu em silêncio enquanto Bernardo e Helena caminhavam em direção à saída. Ele, com a cabeça baixa, o terno manchado, a arrogância transformada em cinzas. Ela, chorando silenciosamente. A carreira que levou 20 anos para construir desmoronando em minutos. Quando a porta se fechou atrás deles, Ricardo virou para Luana. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela realmente olhou para ele. Os olhos dele eram castanhos escuros, cansados, como se tivessem visto muita coisa. Mas havia algo mais ali. Algo que ela reconheceu porque via no espelho todos os dias. Dor. A dor de alguém que já tinha sido pisoteado e prometeu nunca deixar acontecer com outro. Você está bem? Ele perguntou. A pergunta era tão simples, tão humana, tão diferente de tudo que tinha acontecido, que Luana desmoronou. Não apenas chorou, desmoronou. Os joelhos cederam. O corpo inteiro tremeu. 3 anos de humilhações silenciosas, de sorrisos forçados, de sim, senhor, e desculpe, senhor, enquanto clientes a tratavam como lixo. Tudo saiu de uma vez. Ricardo a segurou antes que ela caísse. Não um abraço. Apenas a segurou pelos ombros, firme, presente, real. Respira, ele disse. Devagar. Você está segura agora. Segura. Quando foi a última vez que ela se sentiu segura? Quando foi a última vez que alguém a segurou sem querer algo em troca? Os outros garçons se aproximaram. Juliano trouxe uma cadeira.
Outra colega trouxe água. Os clientes, que antes eram estátuas silenciosas, começaram a murmurar apoio. Alguns aplaudiram. Mas Luana mal ouvia. O mundo era um borrão de sons distantes e luzes tremidas. Luana! A voz de Ricardo a trouxe de volta. Olha para mim. Ela obedeceu. Os olhos dele estavam na altura dos dela agora. Ele tinha se agachado. Você não foi demitida. Ele disse devagar, cada palavra clara. Você nunca foi demitida. Aquela decisão foi tomada por alguém que não tinha autoridade para isso. Entendeu? Ela assentiu, mas não conseguiu falar. Você vai continuar trabalhando aqui se quiser. Ele continuou. Com um aumento. E com a garantia de que ninguém nunca mais vai te tratar daquele jeito. Mas... Ele parou. Algo mudou no rosto dele. Mas primeiro, eu preciso te fazer uma pergunta. E preciso que você seja completamente honesta comigo. Luana limpou as lágrimas com as costas da mão. O quê? Ricardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Seu nome completo é Luana Maria Santos? O coração dela gelou. Como ele sabia o nome completo dela? Ela nunca tinha falado com ele antes. Nunca tinha nem visto ele no restaurante. Se sim. E você cresceu em um orfanato chamado Casa da Esperança? O mundo parou de girar. O orfanato. Aquele lugar que ela passou 17 anos tentando esquecer. Aquele lugar que a assombrava em pesadelos. Como ele sabia? Como você sabe isso? A voz dela saiu como um sussurro quebrado. Ricardo fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia lágrimas ali. Lágrimas de um homem que parecia não chorar há décadas. Por quê? A voz dele falhou. Ele tentou de novo. Porque eu estive procurando por você durante 26 anos. O restaurante desapareceu. Os sons sumiram. Só existia aquela voz. Aquelas palavras que não faziam sentido. Meu nome verdadeiro não é Ricardo Monteiro, ele disse. É Ricardo Santos. E há 26 anos, quando eu tinha 16, eu fui forçado a deixar minha irmã mais nova em um orfanato porque não tinha como cuidar dela. Não. Seu nome, ele continuou, a voz quebrando agora. Seu nome era Luana Maria Santos. Você tinha 2 anos. E você tinha uma marca de nascença em forma de meia-lua no ombro direito. As mãos de Luana foram automaticamente para o ombro, onde a marca sempre esteve, onde ela sempre escondeu. Não. A palavra saiu como um lamento. Eu procurei por você em cada orfanato do país. Ricardo estava chorando agora. Lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Em cada abrigo, em cada registro. Mas te mudaram de lugar 3 vezes. Mudaram seu nome nos documentos. E quando finalmente consegui rastrear onde você estava, você já tinha saído, sumido. E eu nunca parei de procurar. Nunca. Luana não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Não conseguia existir. Eu construí essa empresa toda, ele continuou. Toda essa fortuna, cada centavo. Não porque eu queria ser rico, mas porque eu precisava ter recursos para te encontrar, para te trazer de volta, para compensar os 26 anos que eu te roubei. Ela estava tremendo agora, o corpo inteiro sacudindo. Por favor. Ricardo estendeu a mão, hesitante, como se tivesse medo dela desaparecer. Por favor, me diz que eu não estou enlouquecendo. Me diz que é você. Me diz que eu finalmente te encontrei. E Luana, olhando para aquele homem que acabara de mudar sua vida 2 vezes em 10 minutos, sussurrou a única coisa que conseguiu. Eu sempre sonhei que alguém viria me buscar. O mundo tinha parado de fazer sentido. Luana olhava para aquele homem, seu irmão, como era possível, e cada segundo parecia uma eternidade. O restaurante ainda estava ali. As pessoas ainda observavam. Mas tudo isso era irreal. Um sonho. Tinha que ser um sonho. Você... A voz dela saiu quebrada, raspando na garganta como vidro moído. Você me deixou lá. Ricardo fechou os olhos. A dor que passou pelo rosto dele foi tão intensa que algumas pessoas no salão soltaram suspiros audíveis. Eu sei, ele disse. E não passa um dia sequer que eu não carregue isso. Eu tinha 2 anos. As palavras saíam agora. Uma após a outra, 26 anos de abandono transformados em frases. 2 anos. E você sumiu. Você me deixou sozinha naquele lugar frio.
com aquelas pessoas que não me conheciam, que não me queriam, que... Eu tinha 16 anos, Luana. A voz dele falhou. 16. Nossos pais tinham acabado de morrer. Eu não tinha dinheiro, não tinha casa. Não tinha nada além de um corpo magro e uma promessa que fiz para nossa mãe antes dela ir embora. O silêncio caiu pesado. Que promessa? Luana sussurrou. Ricardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para arrancar algo de dentro do peito. De te proteger. De te dar uma vida melhor do que eu podia oferecer naquele momento. Ele limpou uma lágrima que insistia em cair. Eu dormi na rua durante 3 meses depois que te deixei lá. Comia o que encontrava no lixo. Mas cada centavo que eu conseguia juntar, cada mísero centavo, eu guardava. Porque eu sabia que um dia eu voltaria. Um dia eu teria condições. Um dia eu te buscaria. Mas você nunca voltou. A acusação pendurada no ar. Eu tentei. A voz dele subiu pela primeira vez, carregada de desespero. Quando finalmente consegui um emprego estável, quando juntei dinheiro suficiente, eu voltei para aquele orfanato. Mas você não estava mais lá. Te transferiram. E quando descobri para onde, te transferiram de novo. Era como se alguém estivesse te escondendo de mim de propósito. Juliano, que ainda estava próximo, murmurou baixinho. Isso acontecia muito nos anos 90. Os orfanatos mudavam as crianças sem avisar as famílias. Ricardo assentiu. A gratidão clara no olhar que lançou para o garçom. Eu contratei investigadores. Ele continuou. 5 deles, ao mesmo tempo. Vasculhei cada registro, cada documento, cada arquivo morto de cada instituição deste país. Levei anos. Anos, Luana. E cada noite eu ia dormir pensando em você. Será que estava bem? Será que tinha comida? Será que alguém te abraçava quando você tinha medo? As lágrimas de Luana caíam livremente agora. Porque ela lembrava. Lembrava das noites sozinha. Lembrava da fome. Lembrava de chorar em silêncio porque chorando alto incomodava os outros. Eu tinha 10 anos quando saí do último orfanato. Ela disse, a voz tremendo. Me mandaram para uma casa de acolhimento. Depois para outra. Depois para outra. Eu nunca fiquei em lugar nenhum tempo suficiente para ter amigos, para ter família, para ter qualquer coisa. Eu sei. Ricardo deu um passo em direção a ela, hesitante. Quando finalmente consegui te rastrear até a última casa de acolhimento, você já tinha completado 18 e saído. Sumiu. E aí foi pior ainda porque você era adulta. Não estava mais no sistema. Não tinha como te encontrar através de registros oficiais. Então como você me encontrou agora? A pergunta pairou entre eles como uma ponte frágil. Coincidência. Ele deu uma risada amarga. Ou destino, ou sei lá o quê. Eu comprei esse restaurante há 6 meses. Faz parte da minha rede. Eu estava revisando os arquivos de funcionários na semana passada quando vi seu nome. Luana Maria Santos. Data de nascimento. Local de nascimento. Tudo batia, mas eu precisava ter certeza. Então vim aqui hoje, para te ver, para confirmar. E a marca de nascença? Luana tocou o próprio ombro. Nossa mãe tinha a mesma marca. Ricardo sorriu através das lágrimas. Eu também tenho. Olha. Ele abriu o primeiro botão da camisa, revelando o ombro direito. Ali, clara como o dia, estava a meia-lua, idêntica à dela. Algo se quebrou completamente dentro de Luana. Não era mais raiva. Não era mais confusão. Era apenas dor. Uma dor tão antiga e tão profunda que ela nem sabia que carregava até aquele momento. Eu sempre imaginei como seria. Ela disse, a voz quase inaudível. Quando eu era criança, eu inventava histórias. De que você era um príncipe e ia voltar me buscar numa carruagem. De que você estava em outro país, mas pensava em mim todos os dias. De que você não tinha me abandonado. De que havia uma razão boa. Havia. Ricardo estava chorando abertamente agora, e metade do restaurante chorava com ele. Havia, Luana. Eu juro por tudo que existe que havia. Mas essas histórias... Ela continuou, como se não tivesse ouvido. Com o tempo, elas foram sumindo. Porque cada ano que passava, eu entendia mais. Entendia que ninguém ia me buscar. Que eu estava sozinha. Que ia estar sozinha para sempre. Você não está mais. As 4 palavras caíram como âncoras. Luana olhou para ele.
Realmente olhou. Viu o rosto marcado pelo tempo. Viu os cabelos grisalhos nas têmporas. Viu as rugas de expressão que só aparecem em quem sorri pouco e se preocupa muito. Viu um homem que tinha carregado culpa durante 26 anos. Um homem que construiu um império não por ganância, mas por amor. Por ela. Eu não sei como fazer isso. Ela admitiu. Eu não sei como ter um irmão. Eu não sei como confiar. Eu não sei como... Eu também não. Ricardo interrompeu suavemente. Eu não sei como ser irmão. Passaram-se mais anos longe de você do que eu passei com você. Mas eu quero aprender. Se você me deixar, se você me der uma chance de compensar tudo que você perdeu, você não pode compensar. A verdade crua. Você não pode me devolver os aniversários sozinha. As formaturas que ninguém assistiu. As noites que eu chorei porque não tinha ninguém. Você não pode apagar 26 anos. Eu sei. Ele assentiu devagar. Mas posso te dar os próximos 26. E os próximos depois desses. E todos os que vierem depois. Não como compensação, mas como família. A palavra pairou no ar como algo sagrado. Família. Quando foi a última vez que Luana tinha isso? Quando foi a última vez que ela pertenceu a alguém? Dona Vitória. Ela disse de repente. Minha mãe. A mulher que me criou depois que saí do sistema. Ela está doente, muito doente. E eu não tenho dinheiro para o tratamento dela. Não tenho dinheiro para nada. Eu tenho, Ricardo disse imediatamente. Eu vou cuidar dela. Do tratamento. De tudo. Pode deixar comigo. Por quê? A pergunta saiu como um desafio. Por que você faria isso? Porque ela fez o que eu não pude fazer. Ele respondeu simplesmente. Ela cuidou de você. Ela te deu um lar. Ela te amou quando eu não estava lá para amar. Eu devo tudo a ela. Algo mudou no rosto de Luana. Uma barreira caindo. Um muro desmoronando tijolo por tijolo. Eu ainda estou com raiva de você, ela disse. Eu sei. E vai demorar para eu confiar. Eu sei. E eu não sei se algum dia vou te chamar de irmão. Eu sei. Ricardo sorriu, triste, mas esperançoso. Mas posso te chamar de irmã? A pergunta era tão simples, tão vulnerável, tão genuína, que Luana sentiu algo derreter dentro dela. Pode, ela sussurrou. E então Ricardo fez algo que ele tinha sonhado fazer durante 26 anos. Ele estendeu os braços. Um convite, não uma imposição, um convite. Luana olhou para aqueles braços, para aquele homem que era um estranho e ao mesmo tempo era a única família de sangue que ela tinha, para aquele abraço que poderia mudar tudo ou não mudar nada. E deu um passo à frente. O abraço começou hesitante. Dois estranhos tentando reconhecer um ao outro. Mas então algo aconteceu. Algo que não tinha explicação lógica. Era como se os corpos lembrassem. Como se 26 anos não fossem nada. Como se eles nunca tivessem se separado. Ricardo a segurou como se ela fosse desaparecer. Luana o segurou como se estivesse se afogando e ele fosse ar. E o restaurante inteiro explodiu em aplausos. Não eram aplausos educados. Eram aplausos emocionados, molhados, vibrantes. Pessoas choravam abertamente. Casais se abraçavam. Até Juliano tinha que limpar o rosto com a manga do uniforme. Quando finalmente se separaram, os dois estavam destruídos emocionalmente. Mas havia algo mais ali agora. Algo frágil, mas real. Esperança. Vem, Ricardo disse. Quero te levar para conhecer minha casa. Nossa casa, se você quiser. E amanhã, vamos juntos visitar Dona Vitória. Vou contratar os melhores médicos. Vou garantir que ela tenha tudo o que precisa. Você faria isso? Luana perguntou, ainda insegura. Eu faria qualquer coisa por você, ele disse. Passei 26 anos provando isso, e vou passar o resto da minha vida continuando. Luana assentiu devagar. Era tudo muito rápido, muito intenso, muito impossível. Mas ao mesmo tempo, era real. Estava acontecendo. E pela primeira vez em 26 anos, ela não estava sozinha. Tem uma coisa que eu preciso saber, ela disse enquanto caminhavam em direção à saída. Por que você usa Monteiro em vez de Santos? Ricardo parou. O sorriso que apareceu no rosto dele era triste, porque toda vez que eu via o nome Santos em documentos, eu pensava em você. E doía tanto que eu não conseguia trabalhar. Então mudei, mas era apenas papel. No meu coração eu sempre fui Ricardo Santos, irmão de Luana Maria Santos.
E com essas palavras, eles saíram do restaurante juntos. Uma garçoneta que tinha entrado naquela manhã esperando apenas sobreviver mais um dia. E um bilionário que tinha passado metade da vida procurando por uma menina de 2 anos que ele nunca deveria ter deixado ir. O destino era engraçado assim, cruel. Mas às vezes, apenas às vezes, também era gentil. A mansão surgiu no horizonte como algo saído de um filme. Portões altos de ferro trabalhado. Jardins que pareciam pinturas. Uma fonte no centro da entrada circular que jorrava água cristalina sob as luzes da noite. Luana pressionou o rosto contra a janela do carro, incapaz de processar que tudo aquilo era real. É muito, ela murmurou. Ricardo, sentado ao lado dela no banco de trás enquanto o motorista dirigia, sorriu com tristeza. Eu sei, mas vazio. Sempre foi vazio. O carro parou em frente à entrada principal. Um homem de uniforme abriu a porta. Luana saiu devagar, as pernas ainda trêmulas de tudo que tinha acontecido. Quanto tempo tinha passado desde a bandeja caindo? 3 horas? 4? Parecia uma vida inteira. Senhor Monteiro. O homem cumprimentou com reverência. Não sabíamos que o senhor traria visitas. Não é visita, Paulo. Ricardo colocou a mão gentilmente nas costas de Luana. Essa é minha irmã. E a partir de hoje, essa casa é dela também. Paulo piscou, surpreso, mas rapidamente recuperou a compostura profissional. É uma honra, senhorita. Bem-vinda. Luana mal conseguiu responder. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Pé direito de 6 metros. Lustre de cristal que valia mais do que ela ganharia em 10 vidas. Escadaria de mármore que parecia flutuar. Ela tinha visto casas assim na televisão. Nunca imaginou que pisaria em uma. Respira. Ricardo disse baixinho ao lado dela. Eu sei que é muito. Muito! Ela soltou uma risada nervosa. Ricardo, eu moro num quarto de pensão que mal cabe uma cama. Eu divido o banheiro com 7 pessoas. Isso aqui não é muito. É surreal. Ele assentiu devagar, a culpa visível nos olhos. Maria, ele chamou. E uma mulher de aproximadamente 60 anos apareceu. Tinha rosto gentil, olhos cansados e avental impecável. Maria, essa é Luana, minha irmã. Pode preparar o quarto de hóspedes principal e algo para ela comer. Ela provavelmente não comeu nada hoje. Luana ia protestar. Ela não queria incomodar, mas o estômago roncou traindo-a. Maria sorriu com carinho maternal. Claro, senhor Ricardo. Vou preparar um jantar adequado. Ela se virou para Luana. Tem alguma preferência, querida? Preferência. Como se ela tivesse escolhas na vida. Como se ela já não tivesse aprendido a comer o que aparecesse. Qualquer coisa está ótimo, Luana disse baixinho. Maria saiu e Ricardo conduziu Luana até uma sala enorme com sofás que pareciam nuvens. Ele se sentou e indicou o lugar ao lado dele. Ela obedeceu, ainda processando, ainda tentando entender como sua vida tinha virado de cabeça para baixo em poucas horas. Eu preciso te perguntar uma coisa. Ricardo quebrou o silêncio. E preciso que seja honesta comigo. Luana virou para ele, o coração apertando. Dona Vitória, você disse que ela está doente? O que exatamente ela tem? Luana mordeu o lábio. Aquela pergunta sempre doía. Os médicos não sabem ao certo, ela começou. Ela tem complicações. Começou com dores nas articulações. Depois veio a fadiga extrema. Ela mal consegue sair da cama há alguns dias. E o tratamento é caro demais. Quanto? 12 mil por mês. Só os remédios. Luana sentiu as lágrimas ameaçarem de novo. Eu ganho 2.400 no restaurante. Faço bicos quando posso, mas nunca é suficiente. Eu estou 3 meses atrasada no pagamento da clínica. Eles já ameaçaram cortar o tratamento dela. Ricardo fechou os olhos, a mandíbula travada. Não mais, ele disse. Amanhã de manhã nós vamos até essa clínica. Vou quitar todos os débitos e vou transferi-la para o Hospital Santa Clara. É o melhor hospital particular do país. Tenho participação acionária lá. Ela terá os melhores médicos, os melhores tratamentos, tudo. Ricardo, eu não posso aceitar isso. Luana protestou, mesmo que cada célula do corpo dela gritasse para aceitar. É muito dinheiro. É minha irmã. Ele interrompeu gentilmente.
E é a mulher que cuidou da minha irmã quando eu não estava lá. Não é sobre dinheiro, Luana. É sobre fazer o que é certo. É sobre finalmente poder cuidar de você da forma que eu sempre quis. As lágrimas caíram de novo. Luana estava começando a achar que nunca mais pararia de chorar. Eu não sei como agradecer. Ela sussurrou. Você não precisa agradecer. Ricardo pegou a mão dela. Era estranho, reconfortante, assustador. Você só precisa me deixar estar aqui, deixar eu fazer parte da sua vida. É tudo o que eu quero. Maria retornou com uma bandeja. Não era algo para comer. Era um banquete. Sopa cremosa que cheirava a paraíso. Pão fresquinho que ainda soltava vapor. Salada colorida. Um prato principal que Luana nem sabia o nome. E sobremesa. Eu preparei alguns dos pratos favoritos do Sr. Ricardo, Maria explicou. Espero que goste. Luana olhou para toda aquela comida e algo se quebrou dentro dela. Não de tristeza, de memória. De toda vez que passou fome. De toda vez que comeu pão velho porque era o único que ela podia pagar. De toda vez que foi dormir com o estômago roncando porque precisava guardar o dinheiro para o remédio de Dona Vitória. Ei! Ricardo tocou o braço dela. Está tudo bem. Come devagar. Não precisa ter pressa. Mas Luana mal conseguia segurar o garfo. As mãos tremiam. Eu não me lembro da última vez que comi uma refeição de verdade, ela admitiu. Geralmente é arroz com ovo, às vezes macarrão, nos dias bons, uma salsicha. O silêncio que caiu foi pesado. Ricardo respirou fundo, controlando algo que parecia fúria misturada com dor. Isso acabou, ele disse. Nunca mais você vai passar fome. Nunca mais você vai se preocupar com dinheiro. Nunca mais. Luana comeu devagar. Cada garfada era uma explosão de sabor que ela tinha esquecido que existia. E enquanto comia, Ricardo contou histórias. Histórias dos pais deles. Da mãe que adorava cantar enquanto cozinhava. Do pai que trabalhava demais, mas sempre guardava tempo para brincar com eles. De como Ricardo lembrava de segurar Luana quando ela era bebê, prometendo protegê-la para sempre. Você se lembra de alguma coisa? Ele perguntou. Dos nossos pais? De mim? Luana balançou a cabeça devagar. Tenho flashes às vezes, imagens confusas, uma voz cantando, braços me segurando. Mas nunca soube se eram memórias reais ou coisas que inventei porque queria muito ter. Eram reais, Ricardo garantiu. Tudo era real, e vou te ajudar a lembrar. Tenho fotos, vídeos, documentos. Guardei tudo, cada pedaço da nossa história. Depois do jantar, ele a conduziu até um escritório no segundo andar. As paredes eram cobertas de estantes repletas de livros. Mas em uma delas havia algo diferente. Álbuns. Dezenas de álbuns de fotos. Ricardo pegou um e abriu cuidadosamente. A primeira foto mostrava uma mulher jovem segurando um bebê. Ela tinha o mesmo nariz de Luana, os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Nossa mãe, Ricardo disse. E você? Alguns dias depois de nascer, Luana tocou a foto como se fosse sagrada. Aquela mulher, aquele rosto que ela nunca conheceu, aquela pessoa que ela vinha dela. Eles passaram as próximas 2 horas folheando álbuns. Ricardo contando histórias de cada foto. Luana, absorvendo cada palavra como água no deserto. Foi quando chegaram no último álbum que algo mudou. As últimas fotos mostravam Ricardo adolescente segurando uma criança pequena, Luana. Ela estava sorrindo, agarrada ao pescoço dele. Essa foi tirada uma semana antes de tudo desmoronar. Ricardo disse, a voz grossa, eu estava levando você no parque. Você adorava o balanço. Ria tanto que eu tinha medo que fosse cair. Por que eles morreram? Luana precisava saber. Nossos pais. O que aconteceu? Ricardo fechou os olhos. Essa era claramente a parte mais difícil. Acidente de carro, ele disse finalmente. Carro bateu de frente. Motorista imprudente. Eles morreram na hora. Eu tinha acabado de fazer 16 anos. Você tinha 2. E de repente éramos órfãos. E você tentou me criar. Tentei. Ele assentiu. Por 3 meses tentei. Mas não tinha emprego, não tinha casa. Dormíamos onde dava. Um dia num abrigo. Outro dia debaixo de uma ponte. E você estava tossindo. Estava emagrecendo. E eu sabia que se continuasse você ia morrer.
As lágrimas desciam livremente pelo rosto dele agora. Então fiz a coisa mais difícil da minha vida. Ele continuou. Te levei para aquele orfanato. Prometi que voltaria em 6 meses. 1 ano no máximo. Assim que conseguisse um emprego de verdade. Assim que tivesse um lugar seguro. Mas não conseguiu. Eu consegui emprego. Ele corrigiu. 3 empregos. Trabalhava 18 horas por dia. Guardava cada centavo. E quando finalmente juntei dinheiro suficiente, quando finalmente consegui alugar um apartamento minúsculo mais limpo, quando finalmente voltei, sua voz falhou. Você tinha sumido. E eu passei os próximos 25 anos me culpando por ter te deixado ir. Luana não sabia o que dizer. A raiva que sentia tinha se transformado em algo mais complexo. Compreensão misturada com tristeza. Dor misturada com empatia. Você era uma criança, ela disse finalmente. Tinha apenas 16 anos. Não era sua responsabilidade. Mas eu fiz dela minha responsabilidade, ele respondeu. Quando segurei você pela primeira vez, quando ouvi seu primeiro choro, eu jurei que te protegeria. E falhei. Não. Luana pegou a mão dele. Você não falhou. Você fez o que podia. Você me deu uma chance. E olha onde estamos agora. Juntos. Finalmente. Ricardo olhou para ela. E pela primeira vez desde que se reencontraram, havia algo além de culpa em seus olhos. Havia perdão. Alto perdão. Fica hoje, ele disse. Por favor. Sei que precisa voltar para a Dona Vitória. Mas só hoje. Amanhã vamos juntos visitá-la. Vamos resolver tudo. Mas hoje deixa eu cuidar de você. Como eu deveria ter feito 26 anos atrás. Luana assentiu. Não porque estava convencida. Não porque confiava completamente. Mas porque pela primeira vez na vida, ela não estava sozinha. E isso era suficiente. Maria preparou o quarto de hóspedes. Era do tamanho do apartamento inteiro onde Luana morava. Cama king size, banheiro privativo com banheira de hidromassagem, closet vazio esperando ser preenchido, varanda com vista para o jardim iluminado. É muito, Luana repetiu. É seu, Ricardo disse da porta. Se quiser ficar, quero dizer. Não precisa decidir agora, mas está aqui. Sempre estará. Depois que ele saiu, Luana se sentou na borda da cama. Testou o colchão. Era como sentar numa nuvem. Ela deitou, ainda vestida, e olhou para o teto alto decorado com molduras elegantes. Sua vida tinha mudado em menos de 12 horas. De garçoneta humilhada prestes a perder tudo para a irmã de bilionário dormindo numa mansão. Era impossível. Era irreal. Mas quando tocou a marca de nascença no ombro, aquela meia-lua que sempre fez dela diferente, ela soube que era verdade. Tudo era verdade. E pela primeira vez em 26 anos, Luana Maria Santos adormeceu sem medo do amanhã. Luana acordou sem saber onde estava. O teto era alto demais. A cama era macia demais. O silêncio era profundo demais. Por 3 segundos de pânico puro, ela achou que tinha morrido e ido para algum lugar estranho. Então a memória voltou como uma onda. O restaurante. Bernardo. Ricardo. Tudo. Ela se sentou na cama, o coração martelando. Luz do sol entrava pela janela, dourada e quente. Que horas eram? Ela nunca dormia até o sol nascer. Sempre acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até o restaurante. Para trabalhar no emprego que agora... Não tinha mais? A porta bateu levemente. Luana, posso entrar? Era Ricardo. Pode. Ele entrou segurando uma bandeja. Café, pão, frutas, suco de laranja espremido na hora pelo cheiro. Parecia uma cena de filme que ela assistiria e pensaria: isso não existe na vida real. Bom dia. Ele sorriu, mas havia algo diferente no rosto dele hoje. Tensão, preocupação mal disfarçada. Dormiu bem? Melhor do que em anos, ela admitiu. Que horas são? 8h40. Ele colocou a bandeja na cama. Pensei em te acordar mais cedo, mas você parecia tão... em paz. Fazia tempo que eu não via alguém dormindo em paz. 8h40. Luana nunca tinha dormido até essa hora em toda a vida adulta. Dona Vitória. Ela sentou reta, o pânico voltando. Eu deveria ter ligado para ela. Ela deve estar preocupada. Eu nunca durmo fora.
Ela vai pensar que aconteceu algo. Já liguei. Ricardo a interrompeu gentilmente. Peguei o número no seu celular enquanto você dormia. Espero que não se importe. Expliquei quem eu sou. Expliquei o que aconteceu. Ela estava... Bem, ela chorou muito. Mas eram lágrimas boas. Luana piscou. Você falou com ela? Falei. E combinamos de ir visitá-la daqui a 1 hora. Já está tudo arranjado. O carro está preparado. E depois vamos direto para a clínica onde ela está sendo tratada. Ele fez uma pausa. Luana, eu preciso te avisar uma coisa. Ontem à noite, eu liguei para alguns contatos meus, médicos especialistas. Expliquei os sintomas que você me contou. E tem algo que precisa ser investigado melhor. O estômago dela afundou. O que você quer dizer? Quero dizer que essa clínica onde ela está pode não ter os recursos necessários para um diagnóstico completo. Ricardo escolhia as palavras com cuidado. Os sintomas que você descreveu, fadiga, dores articulares, complicações sem nome definido, podem ser muitas coisas. E algumas delas são tratáveis, completamente tratáveis, mas só se diagnosticadas corretamente. Você acha que eles erraram o diagnóstico? Acho que eles fizeram o melhor que podiam com os recursos que tinham. Ele corrigiu.